Recentemente eu voltei a morar com meus pais. Eu perdi o meu emprego e não consegui me manter na cidade grande, então eu voltei a morar com eles e dormia no meu velho quarto no segundo andar. Quando me mudei para cá, eu estava me sentindo triste e sozinha e conheci 2 homens por aplicativos e combinei de sair com eles. Um deles me bloqueou antes mesmo de sairmos. Só tínhamos combinado o encontro e o outro saímos normalmente. Tivemos uma noite muito boa, mas depois de tudo, ele simplesmente sumiu. Não respondia às minhas mensagens e nem atendia minhas ligações. Isso é um detalhe importante para a história, mas agora vou voltar a contar sobre a casa dos meus pais. Nos anos 2000, onde meus pais moram, os nossos vizinhos de ambos os lados eram apenas mato. Nós tínhamos vizinhos apenas na frente. Na época foi anunciado que o bairro ia crescer com novas ruas e construções. E em 2020, que foi quando voltei para a casa deles, algumas coisas ainda estavam em construção, como algumas estradas, mas, ao lado do meu quarto, abriram uma biblioteca pública. Ela era grande e bem iluminada na frente. Aliás, a rua inteira era muito iluminada. Ao lado do meu quarto, as luzes eram apagadas e tinha um sistema de movimento instalado para acender as luzes quando alguém passava por lá. Mais ou menos uma semana depois que me mudei, as luzes começaram a acender de madrugada. No início, eu pensava que poderia ser algum mau contato, mas aquilo foi me deixando aterrorizada. Quase toda noite ela acendia por um tempo e parava. E comecei a ter o hábito de olhar pela janela para ver o que estava acontecendo. Nos primeiros dias eu não via nada, apenas a luz acesa e em seguida escuridão. Mas meus instintos me diziam que tinha algo errado por ali. Uma certa noite eu me preparei. A luz se acendeu e eu olhei pela janela. Não via nada demais e então fechei a cortina e fingi que deitei, mas fiquei de olho pela fresta da cortina no escuro. Quando a luz se acendeu novamente e dessa vez eu vi uma silhueta escorada na parede de casa. Era um homem vestido de preto, olhando para minha janela. Ele se mexia bem devagar e quando a luz acendia ele parava, de uma maneira que era difícil perceber que ele estava por ali. Desesperado eu ligo para a polícia, que disse mandar uma viatura em 3 minutos, mas o homem foge antes disso. Eu relato à polícia o que vi, e a polícia faz uma ronda no bairro, mas não encontra nada. Meu pai, talvez para me confortar, me disse que haviam muitos roubos de carro na região, e pelo meu carro estar estacionado na rua, o homem poderia estar interessado nele. Mas eu rebato, questionando o porquê do homem estar no nosso quintal, ao lado da minha janela, e ele não sabia o que responder. Alguns dias se passaram e a luz não voltou a se acender. Tudo estava muito quieto. O homem aparentemente tinha desistido de nós, mas, certa noite, eu estava deitado no meu quarto assistindo TV, e quando desligo para dormir, escuto um som bem baixo de batidas, vindo do andar de baixo. Eu desço as escadas lentamente e as batidas aumentam de volume, mas era uma batida sutil. Quando chego à janela lateral da casa, do outro lado, sem ser o do meu quarto, vejo um homem de preto novamente, com um pé de cabra na mão, tentando arrombar a garagem. Era o mesmo homem do outro dia. Eu me sinto aliviada de que ele ainda não tinha conseguido entrar, pois a porta de dentro da garagem que dá acesso à nossa casa não é trancada e ele conseguiria entrar. Eu chamo a polícia novamente e o homem foge mais uma vez, mas dessa vez ele deixa marcas na garagem. Meu pai, indignado, resolve instalar câmeras em volta da casa e por mais ou menos 3 semanas não vimos nada além de pessoas passeando com seus cachorros ou frequentando a biblioteca. Até que certo dia a câmera capturou um homem, novamente, embaixo da minha janela, com o pé de cabra na mão. E dessa vez, ela pegou o seu rosto, e ele só não tentou nada mais, porque percebeu que haviam câmeras e saiu correndo. Levamos as imagens à delegacia para denunciá-lo, e por sorte, após algumas semanas, o cara foi preso. E para minha surpresa, era o cara que eu tinha conhecido no site de relacionamentos. Eu tinha dito para ele onde morava, e disse que era formada e ganhava bem na cidade grande. E ele simplesmente achou que eu fosse rica, e estava tentando nos roubar. Tome muito cuidado quando for conhecer alguém. Não passe seus dados de cara, principalmente onde mora. Eu estou feliz por ter acabado bem, e não ter acontecido nada pior comigo e com a minha família. Sou mulher e hoje eu tenho 29 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 17 e cantava no coral da escola, e estava no meu auge. Nós cantávamos no coral da escola em datas comemorativas, ou festas na nossa cidade, ou na cidade vizinha,
A maioria dessas festas aconteciam na quadra de esportes de nossa cidade, que ficava a poucos minutos da minha casa, que era bem atrás e dava para ir a pé por um caminho lateral. Confesso que dependendo do horário o lugar era bem escuro e dava muito medo, mas era um excelente corta-caminho. Como eu era muito nova, eu não tinha permissão para voltar para casa sozinha e o povo demorava demais para irmos juntos, e isso era um saco. Certa noite, estava rolando um campeonato de futebol na cidade e nós estávamos cantando na quadra quando o evento acabou e eu pedi uma permissão para poder voltar a pé para minha casa, já que estava cansada e era tão perto. Por um milagre, o supervisor do coral autorizou e eu saí o mais rápido que pude antes que ele mudasse de ideia. Eu comecei a caminhar e o lugar começou a ficar mais escuro com pouca iluminação, quando de fundo escuto passos vindo em minha direção. Imaginei que fosse alguém correndo, pois as pessoas tinham esse costume de passar correndo por ali, por ser tranquilo demais. Mas os passos não se aproximavam, se mantinham do mesmo jeito, em torno de 8 metros de distância. A pessoa atrás de mim começa a assoviar uma música alegre que parecia de criança, mas isso só me deixa mais nervosa. Então eu decido acelerar o passo, e a pessoa atrás de mim começa a acelerar também. Eu olho para trás e vejo uma silhueta grande em meio à escuridão. Não consigo reconhecer quem era, pois estava escuro demais. Volto a caminhar rapidamente, quando escuto os passos atrás de mim começando a correr. Olho para trás, e a silhueta vem com tudo em minha direção, e eu começo a correr também. Por sorte eu tinha um condicionamento físico excelente, e consigo chegar em minha casa, onde a porta já estava destrancada, entrando com tudo e trancando-a em seguida. Eu subo para o meu quarto e fico observando pela janela, quando a silhueta sai de trás de uma árvore que tínhamos no quintal e volta a assoviar a música, parada, virada para minha casa por 20 segundos, até virar de costas com a mão nos bolsos da blusa e sumir na escuridão. Esse foi o dia mais assustador da minha vida. Neste dia, eu dormi com uma faca debaixo do travesseiro. Eu sou uma mulher e trabalho meio período na parte da manhã e minhas contas começaram a apertar. Eu consegui um trabalho de meio período na parte da tarde para a noite para complementar. Era uma loja grande de conveniência e esse trabalho foi a minha maior dor de cabeça. Neste trabalho eu tinha 2 gerentes, no qual vou mudar os nomes para Adam e Jeff. Adam era um gerente folgado onde ninguém gostava dele e o Jeff era mais tranquilo. Certo dia eu estava fechando um dos caixas, pois a loja já ia fechar. Eu não trabalhava diretamente no caixa, mas a menina que ficava por lá tinha ido embora mais cedo, pois ela tinha um compromisso. Eu estava conversando com a Zoe e as meninas, e dando muita risada, quando o Adam chegou e disse que não estávamos trabalhando, apenas conversando, e queria ver mais serviço por ali. Nos calamos na hora, e quando ele saiu, eu fiz uma piada sobre isso, e todas demos risadas. Em certo momento, o Adam me chama pelo rádio para ir à sala dele, no 2º andar, e eu vou até lá. Quando eu chego, ele pede para procurar uns produtos no estoque que iam ser enviados no dia seguinte, e eu falo que vou procurá-los. Quando estava para sair, ele pergunta se eu precisava de ajuda, e eu respondo que não, mas que se precisasse, chamaria no rádio. Neste momento, ele me secava dos pés à cabeça, e isso me deixava constrangida. Eu desço e começo a fazer o meu serviço. Alguns minutos depois, Adam aparece e diz que eu estava linda. Eu agradeço o elogio e continuo o meu trabalho. Ele me diz que é casado e tem 2 filhos e pergunta se eu gostaria de ter um filho. Eu falo que sim, quando arrumasse a pessoa certa. E ele me responde, dizendo que acharia a pessoa certa para mim, e eu dou risada. Aquela conversa estava me deixando incomodada, mas eu não podia dizer nada. Eu botei as encomendas no meu carrinho e comecei a sair, quando ele pega com força no meu braço, me puxando para perto, e me pede desculpas. Achei aquilo muito estranho, mas continuei o meu serviço. No dia seguinte eu fui trabalhar para baixo. Aquela conversa estranha com Adam havia me deixado desanimada de trabalhar naquela loja. Jeff, ao me ver triste, veio conversar comigo e perguntar se eu estava bem. E eu disse que era apenas um problema do outro serviço e que tudo ficaria bem. Ele insistiu muito, mas eu não falava o motivo. E então ele me chama para sair mais tarde junto com alguns funcionários em uma espécie de jantar que eles já haviam combinado. E eu aceito. Adam estava passando do nosso lado no momento do convite.
nos olhando com uma cara feia. Ao anoitecer, eu pego meu carro e encontro com eles no estacionamento. Alguns funcionários foram com Jeff. Nos divertimos muito aquela noite e cada um foi para o seu canto. Quando eu saio do restaurante, percebo um carro me seguindo. Eu estaciono no meu prédio, mas fico com medo de sair e ligo para Zoe. Digo para ela que alguém me seguia e que eu estava apavorada e não queria sair do meu carro pois não confiava. Zoe não mora no mesmo prédio que o meu, mas mora no mesmo complexo. Então ela desce e vem até o meu carro e me acompanha em casa. Quando eu subo, olho pela janela e o carro que estava me seguindo começa a ir embora. No dia seguinte eu desço para o estoque e Adam vem atrás de mim e me fala: "E aí, delícia, se divertiu muito ontem? Por que ficou com medo de descer do carro aquela hora, hein?" Neste momento eu me apavoro e subo para a loja. Ele que tinha me seguido naquela noite anterior. Ele sobe atrás de mim e me agarra, me virando de frente e tentando me beijar. Eu chuto seu joelho e ele me solta e eu corro, encontrando Jeff no corredor. E então começa a chorar. Jeff me leva até a sala de segurança e chama o diretor da loja. Nós puxamos as imagens pela câmera e eu conto a eles tudo o que tinha acontecido, até a perseguição do carro, e sempre chorando muito. Eles dizem para aguardar alguns dias e queriam tomar as devidas consequências. Colocam segurança para trabalhar comigo lado a lado e Adam some por 2 dias seguidos. Quando ele volta, ele aparece super agressivo me xingando e me empurra com força na parede, onde eu bato minha cabeça. Por sorte, o segurança agiu rapidamente e o imobilizou. A loja mudou o seu turno e baixou o seu cargo, e isso me deixou mais furiosa, pois eles não queriam tomar medidas mais agressivas para não manchar a imagem da loja. Mas eu fui atrás da polícia e consegui que ele fosse demitido. E agora, eu tenho uma medida protetiva contra ele. Adam nunca mais apareceu e eu pedi as contas daquele lugar, pois não aguentava mais frequentar aquilo todos os dias. Por sorte, nunca mais fui perturbada por aquele homem. Meu pai é um policial aposentado. Ele nunca foi muito de contar seus casos, mas me lembro que nos anos 90, quando eu ainda era uma criança, ele tinha ido à júri. E esse caso, ele me contou anos depois o que tinha acontecido. Nós morávamos em uma cidade do interior com muitas plantações. O crime não era tão comum, mas tínhamos bastante problemas com drogas como metanfetamina, principalmente por ser uma cidade isolada, cheia de plantações, onde era fácil se esconder. Na cidade, haviam 2 irmãos que eram os mais problemáticos. Eu vou alterar o nome deles para evitar problemas. Vou chamá-los de John e Mike. John era o mais velho. Ele era um cara temperamental, que estourava por pouco. Em sua ficha, tinha diversas prisões. Além da metanfetamina, ele tinha agressão, abuso, assalto à mão armada e sequestro. Sem contar que quando os pais deles ainda eram vivos, eles o agrediam com frequência. Mike era o mais novo. Não era tão bravo quanto John, mas também não era nenhuma flor que se cheire. Já havia sido preso diversas vezes, e toda vez que os 2 iam presos, eram proibidos deixá-los na mesma penitenciária. Senão, eles aprontavam, e sempre que estavam juntos, sempre dava problemas. Neste dia, para ajudar, os 2 estavam juntos. Eles haviam roubado um carro no centro da cidade e estavam correndo pelas estradas dando cavalo de pau e tirando o fino dos outros moradores. Meu pai os avistou do acostamento e assim começou a perseguição. Os 2 foram para sua casa correndo pelas estradas, andando pela contramão, tentando despistar meu pai. Ao chegar em sua casa, na entrada, desceram do carro e correram. Meu pai conseguiu descer rapidamente e derrubar Mike antes que ele entrasse, enquanto John já estava lá dentro. Meu pai brigava com Mike no chão, tentando imobilizá-lo, quando John sai de casa armado com uma 9mm e aponta para o meu pai. Como meu pai e Mike rolavam no chão, ele inicialmente hesitou em atirar, mas meu pai percebeu com um reflexo ele armado e, sem pensar 2 vezes, sacou sua arma e atirou em John. Ele conseguiu prender Mike, pediu reforços, avisou que havia sido um tiroteio e pediu ajuda médica, mas infelizmente John veio a falecer. A família de John entrou com um processo contra o meu pai e contra a cidade. Todo o acontecido saiu nos jornais na época, com a foto dos 2 estampados na capa. A família de John tentou alegar que meu pai estava bêbado no dia que houve a abordagem, o que era mentira. Tentaram alegar que sua abordagem havia sido violenta, mas a situação precisava de força. Mas mesmo assim, eles perderam o processo.
Mike foi preso e prometeu se vingar, mas morreu de infarto na cadeia e nunca conseguiu fazer nada. Hoje em dia, meu pai está aposentado, trabalhando em um abrigo para policiais com traumas, pois após se aposentar, ele não conseguiu ficar sem trabalhar. Esse caso aconteceu no início dos anos 2000. Então, para que vocês compreendam, eu não tinha um celular na época e eu estava com 16 anos. Onde eu morava, pela minha janela do quarto, dava para ver um estacionamento público. Ele era sempre lotado pelos moradores de um prédio que ficava logo à frente. E eu adorava pegar um chocolate quente e ficar observando os carros pela janela, pois eu sempre tive uma paixão por carros. Certo dia eu percebo que havia um carro parado, bem no fundo, no canto, com a janela aberta. O que achei esquisito por ser um dia de neve, mas pensei que pelo carro ser um pouco antigo, a janela talvez não funcionasse, ou que o dono chegou bêbado e esqueceu de fechá-la. Passaram-se 2 dias e o carro continuava lá, parado, no mesmo lugar, com a janela aberta. E eu achei aquilo suspeito. Comecei a desconfiar que o carro fosse roubado. Eu desci até o estacionamento, anotei a placa e o modelo do carro e fui à escola. Na minha escola havia um agente policial que cobria os turnos. Ele tinha uma sala insofilmada no fim do corredor do zelador. Era bem pequena, mas os alunos podiam ir até lá com um certo sigilo para fazerem suas denúncias. Eu cheguei à escola mais cedo e fui para a sala do policial, mas fiquei um tempo esperando por ele, mas ele já estava atendendo a outro aluno. Isso demorou demais e eu resolvi ir para a sala, pois a aula já ia começar e deixei meu nome para que ele pudesse me chamar. No intervalo de uma aula ou outra, ele me chama e eu vou à sua sala e conto tudo o que eu sabia sobre o carro, e foi aí que eu me arrependi amargamente. Eu sei que eu só quis ajudar, mas o que aconteceu daqui para frente nunca saiu da minha cabeça. Ele pegou sua viatura e pediu para acompanhá-lo até o carro para que mostrasse sua localização, e realmente o carro era roubado. Nós chegamos até o estacionamento e ele acionou outra viatura que veio e ficou cuidando do caso. O policial ia me levar de volta à escola. Ele sempre foi um cara querido pelos alunos, pois ele era aquele tipo de cara engraçado que conta piadas e faz brincadeiras. Suas piadas normalmente eram obscenas e estranhas para se contar para adolescentes, mas muita gente gostava dele. No carro ele vira para mim e pergunta o que eu ia fazer no final de semana. Eu respondo para ele e falo que vou ajudar o meu pai a trocar o óleo do carro. Ele ri e diz perguntando se eu não tinha nada melhor para fazer, e realmente, eu não tinha. Eu era um cara bem tímido, de poucos amigos e não saía muito de casa. Ele vira para mim novamente e pergunta se eu não quero ir ao McDonald's com ele, e eu nego, mesmo com fome. Eu só queria voltar para a minha aula. Ao chegar na escola, ele para a viatura, ainda com as portas trancadas, põe a mão em minha perna, apertando com uma certa força, e me fala: "Não quer fazer algo diferente esse final de semana?" Eu falo que não. Um não sofrido com dificuldades, com medo e desespero, empurrando sua mão para trás, e começa a tentar abrir a porta. Ele me abraça segurando os meus braços, pedindo para ter calma e fazer silêncio. Meu coração batia a 1000, e por sorte, do lado de fora, vi alguns alunos que haviam cabulado aula em nossa direção, e nessa hora eu grito. Ele me solta, fala que era só uma brincadeira e destranca a porta. E eu abro e corro para a escola. Eu nunca consegui falar sobre isso com ninguém. Eu fiquei com traumas por anos, e hoje em dia, quando lembro do que aconteceu, ainda sinto muito enjoo. O policial foi preso 2 semanas depois por abuso de menor. Ele havia abusado de 2 meninos da escola que o denunciaram, e futuramente, outros abusos vieram à tona. Por sorte, ele nunca mais foi visto por lá. Por pouco eu quase fui abusado também, e até hoje, rezo para que quem tenha passado por isso com aquele homem tenha conseguido superar seus traumas. E isso tudo só prova que até mesmo as pessoas que estão aqui para nos ajudar podem ser pessoas ruins, e que devemos sim confiar, mas sempre com um pé atrás. Sou mulher e me formei em gastronomia há mais ou menos 2 anos atrás. Assim que me formei, recebi uma proposta de estágio para trabalhar na França em um hotel internacional bem famoso, e eu não pude recusar. Eu não falo francês, mas mesmo assim eu quis arriscar e aceitei o emprego me mudando para lá. A cidade onde eu moro é bem tranquila e segura, e é raro acontecer alguma coisa. E o hotel fica em outra cidade, a mais ou menos 40 quilômetros de distância. Eu sei, é bem longe da minha casa, mas eu achei a cidade ótima, melhor que a do hotel.
Quando eu comecei, eu aluguei um carro para ir até o trabalho, e certo dia ele quebrou. A locadora de carro me disponibilizou outro veículo para que eu pudesse continuar andando, mas o único carro disponível era uma van toda branca, lacrada, tipo aquelas que usam para pintura. E eu não tive escolhas e acabei aceitando a van. No meu primeiro dia com ela, eu fui trabalhar e fiz hora extra. Então acabei saindo do serviço de noite, lá pelas 9 horas. Tudo estava escuro demais e meu combustível estava acabando. No meio do caminho eu resolvo parar para abastecer. E parei em um posto muito feio, com aspecto de velho, abandonado, mas as luzes estavam acesas e ele funcionava. Quando eu paro, desço da van e aparecem 4 caras falando em francês. Eles me fecham em um círculo e começam a gesticular. Eu não entendo nada e pergunto se eles sabiam inglês, mas eles continuam a falar em francês e começam a dar risada entre si. Eles tinham um aspecto de sujo, como se fossem mecânicos da região. Eu começo a ficar desesperada e eles começam a se aproximar. Um deles puxa um maço de dinheiro, me mostrando, apontando para mim. E enquanto eu olhava para o dinheiro sem entender nada, um dos homens me agarrou pela cintura e eu grito, o empurrando, até que vejo uma luz azul brilhando chegando no posto e os 4 homens correm do lugar. Era um policial. Nesse momento me sinto segura novamente e eu corro em sua direção. Ele começa a falar em francês comigo e eu não entendo nada. E pergunto se ele sabia inglês. E ele arranhava o inglês horrível, mas isso já era bom demais para mim. Ele pede meus documentos e pergunta se a van é minha. Eu digo que sim, e ele caminha até ela e a ilumina por dentro, olhando para a parte de trás. Ele para e me ilumina com a lanterna e me olha de baixo para cima. Nesse momento eu estava com medo novamente e sem entender nada. E por sorte, ele me libera, que vou embora do posto sem abastecer. No dia seguinte, conto essa história para os meus colegas de trabalho, que me falam que eu nunca deveria ter aceitado a van, pois as prostitutas da região usam uma van branca para fazer os seus programas, e que provavelmente o policial verificou o fundo da van para ver se não tinha nenhum colchão, e que os homens queriam realizar um programa comigo, pensando que eu fosse uma prostituta. Eu devolvi a van e exigi que fosse entregue outro veículo que eles arrumaram sem dificuldades. Aquele foi o meu pior dia aqui na França. Quando eu tinha 17 anos, eu arrumei o meu primeiro namorado. O nome dele era Michael. Eu sempre ia para sua casa e ficava quase o dia inteiro com ele e sua família. A minha família não era muito receptiva para esse tipo de coisa, então passávamos mais tempo em sua casa. Certo dia, os pais de Michael tinham um compromisso e a casa ficaria para nós dois sozinhos à noite. Nós estávamos muito felizes, pois não teria ninguém no nosso pé. Quando os pais de Michael saíram, ficamos no sofá, trocando carinho, e decidimos pedir uma pizza, já que os pais dele haviam deixado dinheiro para isso. Nós tínhamos pedido a pizza e colocamos um filme, e mais de 1 hora depois, o filme estava quase acabando e nada da pizza a chegar. Michael ligou para a pizzaria reclamando da demora e o atendente pediu desculpas e informou que o entregador já estava a caminho. Exatamente 2 horas após realizar o pedido, nós dois, morrendo de fome, alguém bate à porta. Michael vai à porta e eu fico no sofá, mas de longe escuto bem baixo algo como uma discussão. E resolvo também ir à porta ver o que estava acontecendo. Era o entregador na porta e os dois estavam discutindo, quando Michael empurra o entregador com força que quase cai no chão, e Michael fecha a porta na sua cara em seguida. Eu pergunto o que havia acontecido, e ele me diz que o cara veio super grosso com ele por ter reclamado da demora, e que o cara havia derrubado a caixa de pizza, e então eles começaram a discutir. O homem realmente aparentava com raiva, e pelo que eu entendi, o motivo da demora era culpa dele, e por nossa reclamação ele tinha recebido algum chamado do seu chefe. Comemos a pizza e fomos para o quarto de Michael. Estávamos deitados nos beijando, quando de leve, do lado de fora da casa, escutamos algo como alguém chutando cascalhos ou pedras. Ficamos em silêncio e quando olhamos pela janela, não avistamos nada. Nos abaixamos na cama novamente e ficamos quietos para tentar ouvir mais alguma coisa. Quando de repente um farol de um carro ilumina a janela rapidamente, como se tivesse acendido sem querer ou passado de relance. Eu me assusto, achando que poderia ser os pais de Michael voltando, e eu não queria que eles nos vissem assim. Mas quando olhamos pela janela, era a moto do entregador, e ele estava empurrando para não fazer barulho, e começou a estacionar na entrada da casa.
Michael levanta da cama com um pulo e eu me levanto em seguida rapidamente. Ele pega uma faca e abre a porta com raiva, e lá estava o homem com uma chave de fenda, tentando arrombar a porta da sala em silêncio. Michael pergunta qual era o problema do homem, e o homem enfurecido começa a xingá-lo, segurando a chave na mão com mais força, com mais raiva, como se fosse para furá-lo. Os dois estavam batendo boca. Michael não era raquítico, ele era um cara normal, mas o entregador era mais velho e mais forte, e eu estava com medo de que isso poderia acabar da pior forma. Quando eu falo que tinha chamado a polícia, e em seguida eu falo para Michael: pegue a arma do seu pai. O entregador olha para mim assustado e fica em silêncio. Aponta a chave de fenda em direção ao rosto de Michael e fala: te encontro por aí, tome cuidado. E então ele anda de costas sem se virar, olhando para nós, chegando em sua moto, que sobe, liga e vai embora. Nós estávamos extremamente assustados. Michael tremia com aquela faca na mão e chamamos a polícia, que ao chegar no local, disseram que não poderiam fazer nada por ele já ter ido embora e ter sido apenas um bate-boca. A polícia não estava nem aí para nós. Naquele dia pela manhã, Michael estava acabado pois não conseguiu dormir e deitamos no sofá da sala com a faca em cima da mesa de centro. Os pais de Michael não tinham uma arma em casa. Foi um puro blefe que deu super certo. Eu sei que levantar e abrir aquela porta com tudo foi um grande erro, pois o cara poderia ter partido para cima de nós. Mas eu fico imaginando, e se não tivéssemos escutado ele empurrando a moto, ou não ter visto aquele facho de luz, e ele conseguisse entrar na casa, o que poderia ter feito com nós dois desprevenidos? Nós demos muita sorte naquele dia, e nunca mais pedimos comida para entregar, quando estávamos sozinhos. Nós fazíamos lanches e pipocas. Nós denunciamos o entregador, e pelo que eu fiquei sabendo, ele já tinha outras 2 queixas de brigas com clientes, e foi demitido após a nossa denúncia. Hoje em dia eu tenho 22 anos e não namoro mais com Michael, mas sempre me pego lembrando daquele dia, daquele homem. Foi extremamente assustador e sou completamente grata a Deus por termos saído inteiros daquela situação. Eu moro com meus pais e meu namorado mora conosco. Ele teve um problema alguns meses atrás e ficou desabrigado, e nós o acolhemos. Eu trabalho no turno da noite, saindo meia-noite do serviço, e chego em casa aproximadamente 1 da manhã. Eu tenho um gato, e até aquele momento não tínhamos caixa de areia, e era preciso abrir a porta para que ele saísse e fizesse suas necessidades. Nesta noite, eu estava no sofá com meu namorado e meu gato. Meu namorado se levanta e vai ao banheiro, e meu gato começa a miar. Ele queria sair para fazer suas necessidades, como sempre. Apesar que eu desconfiava que ele queria sair por safadeza, para dar uma volta, coisa que ele fazia de vez em quando. Eu sempre o soltava pela porta dos fundos, mas nesta noite eu havia escutado latidos vindo da rua de trás e não queria problemas. Ao contrário do que sempre faço, eu resolvo soltá-lo pela porta da frente. Já era umas 2 da manhã, quando me levanto, abro a porta e ele sai correndo. Vai no canto da grama, faz seu xixi e em seguida vai até a casa do vizinho da frente e pula os arbustos. Foi aí que eu o vi. No meio daquela escuridão, em frente aos arbustos, eu avisto uma sombra de um homem parado, em pé, olhando para mim. Pelo pouco que consegui ver, ele era bem largado, vestindo um chinelo velho, uma calça jeans rasgada, com uma camiseta marrom suja. Eu finjo que não o vi e ando devagar até a porta, virada para ele, mas olhando para o outro lado, disfarçando, quando ele começa a andar em minha direção, acelerando o passo. Eu me viro com tudo e consigo chegar à porta rapidamente, entrando na casa e conseguindo fechá-la. Ele já estava no pé da entrada, quase na porta também. Eu consigo empurrá-la e o homem do outro lado bate nela com força, mas com o meu peso sobre a porta, eu consigo reverter a situação e fechá-la. Eu estava com dificuldades em trancá-la, pois ele batia com o ombro nela com ódio, e eu não sei até hoje onde eu tirei tanta força para aguentar as investidas. Eu consigo empurrar a porta rapidamente e trancar um dos trincos, mas continuo encostada nela e pego o meu celular, ligando para meu namorado no banheiro, que era nos fundos da casa, e ao mesmo tempo gritando pela minha mãe. O homem para com as investidas e começa a mexer a maçaneta com raiva. Minha mãe aparece na sala agachada, perguntando o que estava acontecendo, e eu aponto para a porta para a maçaneta e falo que havia um homem tentando entrar.
meu namorado aparece na sala com um taco de beisebol na mão, preparado para o pior. A maçaneta para de se mexer e nós três estávamos travados, parados, esperando o próximo passo do homem. Eu consigo vê-lo pela janela por baixo, sem que ele perceba, e ele estava olhando para a porta estático. Ele parecia um drogado. Minha mãe liga para a polícia, que manda uma viatura rapidamente. O homem estava prestes a entrar pela janela, pois ele havia achado uma pedra e estava se preparando para jogar contra ela, quando a polícia vira a esquina e ele corre, sumindo na escuridão. A polícia toca em nossa casa e eu conto tudo o que havia acontecido e aponto para a direção que o homem havia corrido, e 2 policiais começam a fazer a ronda naquele lugar para ver se o encontravam, mas não acham nada. Por sorte, aquele homem não invadiu a nossa casa. Foi por pouco. Meu gato ficou bem. Ele voltou mais tarde naquele dia e compramos uma caixa de areia para que ele não precisasse sair mais de noite para fazer suas necessidades. Sempre que estiver em um lugar escuro, fique sempre atentos a qualquer movimento ou sombra na escuridão. Eu me mudei recentemente com meu namorado para uma cidade pequena na Itália. Pelo que procuramos antes de nos mudar, a cidade era bem tranquila e foi isso que sentimos quando viemos para cá. Meu namorado é barman em um restaurante perto de casa, em torno de 20 minutos a pé. E todas as noites, ao sair, ele vem para casa de bicicleta, ou na caminhada, ou muitas vezes também de carona com o seu chefe. Nós temos um carro, mas eu uso ele para trabalhar, já que trabalho mais distante e não dá tempo de entregá-lo para ir ao serviço, pois eu chego depois que ele já saiu de casa. Certo dia, ele havia ficado doente, mas fui trabalhar mesmo assim, e eu disse que quando ele saísse, iria buscá-lo. Ele sai do trabalho 00:30, e neste horário, a cidade inteira está escura. Quando chega 11 da noite, eles desligam a metade das luzes da cidade, deixando um poste sim e o outro não, para o racionamento de energia, já que neste horário não tem tanto movimento. Nós moramos em um prédio, e o meu carro fica do lado de fora na rua estacionado. Já estava dando horário do meu namorado sair, e eu desço para pegar o carro. Eu estava com uma sensação ruim, mas mesmo assim eu insisti em buscá-lo. Para sair do meu prédio tem 2 portões de ferro. Você abre o primeiro, fecha e aperta o botão para abrir o segundo. Um portão só abre quando o outro estiver fechado. Eu saí pelo primeiro portão, fechei e abri o segundo, quando do outro lado da rua, atrás de uma parede, vejo a cabeça de um homem me olhando, que ao ter o contato visual comigo, se esconde novamente. Neste momento eu não sabia o que fazer. Se corria para fechar o portão da frente e voltar para abrir o de trás, ou se saía e corria para o carro, já que estava de tênis e o carro estava praticamente na minha cara. Então eu decido correr até o carro. Eu abro o portão com tudo, fecho com violência atrás de mim, destravando o carro em seguida, quando o homem sai correndo atrás da parede para minha direção. Ele vestia calça moletom com tênis esportivo, uma blusa de frio também de moletom e com touca. Eu consigo abrir a porta do carro e me jogar para dentro dele, ligando e travando as portas, quando o homem chega ao meu lado, puxando a maçaneta com força, mas já era tarde demais, pois eu o havia trancado, e eu arranco com ele, com a mão ainda na maçaneta, que dá um tranco para frente e solta em seguida, correndo atrás de mim, onde eu observo pelo espelho retrovisor central, até que ele para e fica em pé, olhando em direção ao meu retrovisor. Aquela cena me deu muito medo, pois ele estava ali como uma sombra, com roupa preta e uma touca, onde o seu rosto ficava com uma sombra apagada na escuridão, e ele parado, e eu sentia que ele olhava diretamente para os meus olhos. Por sorte eu busco meu namorado e na volta ele não estava mais por lá, mas creio que com nós dois ele não mexeria. Na manhã seguinte, vejo no noticiário que haviam prendido um homem que andava no meu bairro roubando mulheres. Ele já havia assaltado 2 antes de ser preso e pela TV era o mesmo cara com as mesmas roupas. Ele queria me roubar e por sorte eu fugi por pouco. Minha mãe trabalhava em uma loja que vendia artigos para festas. No dia do Halloween ela foi trabalhar. Tudo estava indo bem. Eles tinham feito uma barraca de assustar na entrada da loja para divertir as crianças. E minha mãe ficou ali quase o dia inteiro ajudando a fazerem bexigas e dando sustos nas crianças que passavam por ali. Meu pai e eu tínhamos combinado de ir buscá-la assim que a loja fechasse às 7 horas da noite e irmos para casa para distribuir doces.
Ela estava arrumando o estoque às 6h45, quase fechando, quando entrou um homem na loja sem camisa, apenas com óculos de mergulho na testa, pés de pato e calça de mergulho. Ele estava fantasiado. O homem era muito alto e forte, mas tinha uma aparência de largado, com uma barba gigante por fazer, e um cabelo que parecia que não lavava há meses. A roupa estava rasgada, suja, e ele fedia. O homem virou para minha mãe e disse: "É você que estava fazendo os balões?" Minha mãe olhou para ele, e antes de conseguir responder, ele falou: "Você tem namorado?" Não era a primeira vez que ela recebia cantadas na loja, então estava acostumada com isso, e ela respondeu que sim, que era bem casada. E ele disse que a levaria dali e mostraria algo que seu marido não conseguia fazer. Neste momento ela se sentiu desconfortável e olhou com um olhar de desespero para o gerente, que veio em sua direção e perguntou se eles precisavam de ajuda. O homem fechou a cara imediatamente, se aproximou mais de minha mãe e disse: "Você será minha. Eu vou te levar daqui quando você sair, querendo ou não." O gerente o empurrou e chamou o segurança, mas o homem virou de costas, pegou uma lata de cerveja, abriu, bebeu e saiu da loja. Eles chamaram a polícia, que acompanhou até o estacionamento, onde já a esperávamos, e ela nos contou tudo. Meu pai me disse que naquela noite ela chorou muito, pois se sentia incapaz e indefesa. Ela tirou 2 dias de folga do trabalho e, por sorte, o homem que a assustou foi preso naquele mesmo dia, minutos depois que saiu da loja, pois ele já era procurado por agressão e tráfico de drogas, e ela nunca mais o viu. Eu moro em uma zona rural nos Estados Unidos. Essa história aconteceu em minha adolescência. Eu tinha arrumado uma namorada e, por ser novo demais, não tinha como levá-la para os lugares para ficarmos sozinhos. A minha única opção era dentro da minha caminhonete, em algum lugar isolado. Por sorte, onde eu moro, as casas são bem longes uma das outras, devido às plantações. E eu me lembrei de uma casa abandonada, bem isolada. O acesso era por uma estrada que já não era mais utilizada com frequência, devido a uma nova via feita recentemente, que cortava o caminho. Esse era, sem dúvidas, o lugar perfeito. Eu busco minha namorada à noite e vamos à casa abandonada. Ela tinha uma vaga de garagem bem grande, onde poderíamos parar tranquilamente. Do lado direito era uma plantação velha, seca, e do esquerdo, mato com árvores. No fundo da casa tinha um celeiro velho de madeira bem sujo e acabado. Ninguém ia naquele lugar há anos. A única iluminação vinha da rua, mas era um único poste de madeira quase podre, distante, com uma luz amarelada. Aquela via não era reformada há anos, pois ninguém a utilizava mais. Nós chegamos na casa e paramos o carro no estacionamento de frente e começamos a conversar. Dentro de 5 minutos, uma caminhonete velha, enferrujada e barulhenta para atrás de nós com o farol alto, e começamos a escutar alguém resmungar. Eu olho para trás, mas não conseguia ver nada devido ao farol, quando a porta da caminhonete abre e alguém desce. Fecha a porta em seguida e eu escuto o som de um rifle engatilhando. O homem começa a caminhar para a direção da minha janela, nos xingando e resmungando. Eu não sabia o que fazer, se descia do carro ou se ficava. Não tinha como sair dali porque a caminhonete dele estava nos travando. O homem cola em minha janela, apontando o rifle para minha cara e nos xingando muito. Minha namorada começou a se desesperar e começou a chorar, implorando para ele não atirar. Agora eu consigo ver o seu rosto. Era um homem na casa dos 40 e poucos anos, mas ele estava bem acabado. Não tinha os 2 dentes da frente da parte de cima e o restante que sobrava era bem amarelo e torto. Falava com um pouco de dificuldade, estava sujo e fedia bebida. Seu cabelo era falhado, careca no meio e cabelos nos lados. Eu nasci e cresci nessa cidade, ajudando meu pai com os animais e na plantação. Eu praticamente conheço todos os agricultores daqui, mas aquele homem eu nunca tinha visto antes. Eu baixo minha janela completamente e o homem me fala para deixar as mãos para cima e não fazer movimentos bruscos, e eu levanto as mãos. Eu senti uma sensação de impotência e medo, mas não medo por mim, e sim por minha namorada, medo de que acontecesse algo com ela. O homem vira para nós e fala que está cansado desses moleques virem em sua plantação para roubá-lo ou quebrar tudo, e que estava estressado com toda essa zona. Eu falo que não temos nada a ver com aquilo,
que foi um engano, que apenas paramos para conversar e que nunca mais voltaríamos para lá. E ele continua a falar com a arma apontada para mim. Eu me lembro que no console central do meu carro, ao lado do banco, meu pai havia deixado um 38. Eu pensei em pegá-lo, mas estava com receio dele atirar antes que eu conseguisse alcançá-lo. Quando eu viro para ele e falo: apenas nos deixe ir e não voltamos nunca mais. O homem para de falar e abre um leve sorriso, como se estivesse satisfeito com isso, e baixa levemente a arma, como se estivesse hesitando. E então ele para, ainda com a arma apontada para mim, e fica me olhando nos olhos. Um silêncio toma conta do lugar. Aquele silêncio parecia que demorou uma eternidade, até que o homem volta a reclamar, mas dessa vez ele começa a andar de costas, voltando para a caminhonete, sem baixar a arma. Abre a porta da caminhonete e entra. Eu ligo o meu carro e engato a ré, e espero para que ele faça o mesmo, repetindo bem baixinho: vai cara, nos deixe ir. E o homem liga o seu carro barulhento e faz o mesmo, dando ré e parando na entrada do estacionamento, nos olhando o tempo todo. Eu saio da garagem, entrando na estrada, e saio acelerando o máximo que posso, e ele vem atrás de nós. Eu estava na vantagem por estar mais à frente e pela minha caminhonete ser mais nova e mais potente que a dele. E então eu acelero, chegando a 120 por hora, e o farol do seu carro some na escuridão, ficando para trás. Continuo correndo sem parar, até chegar à estrada nova por precaução, e nos sentimos aliviados por ter fugido daquele cara. Eu tinha plena certeza de que aquele lugar estava abandonado há no mínimo uns 8 anos. A plantação praticamente já não existia mais, e o que sobrou estava seco e podre. O lugar estava perigoso para se morar, e não tinha nem energia elétrica. E para piorar, eu nunca tinha visto aquele homem antes na minha vida. Eu deduzo que ele possa ter alguma propriedade ali por perto e estava realmente cansado de vândalos. Mas o mais provável é que ele estava nos pregando uma peça. Pois dias depois, ao contar o que aconteceu para meus amigos, eles me disseram que não era a primeira vez que alguém era expulso daquela região. E para piorar, outras pessoas já foram expulsas a tiros. Eu nunca mais parei naquela propriedade. Às vezes, ainda passo na frente para ver se vejo o cara ou sua caminhonete, mas eu nunca mais o vi. E hoje em dia, minha namorada e eu damos risada do que aconteceu, mas naquela noite, apenas sentíamos muito medo. Eu sou youtuber e faço exploração em florestas e lugares abandonados. No meu canal, eu gosto de acampar nesses lugares e passar a noite para provar que não é mal assombrado, ou que é. Tinha acabado de nevar no dia. Eu tinha me programado para acampar em uma floresta que tinha uma trilha. Eu não ficaria tão longe da trilha e nem tão perto para ser observado, e não entraria tanto na mata assim, para não correr o risco de me perder. Eu cheguei na floresta e o lugar era bem estranho. Havia um pouco de neve e gelo espalhado pelo chão, mas ainda era possível pisar nas folhas caídas e nos troncos. A floresta era 90% morta. Não sei se por causa da época do ano, ou se era assim mesmo, mas aquilo deixava um clima mais tenebroso. Eu cheguei de tarde, lá pelas 4, e estava montando minha barraca, quando uma sensação horrível e estranha bateu em mim. Eu sentia como se alguém me olhasse em meio às árvores, mas eu olhava ao redor e não via nada. Era um silêncio horrível e uma sensação pesada, como nunca senti antes em minha vida. Essa sensação ficou por horas, mas eu ignorei meus instintos e resolvi continuar. Não queria desistir e perder o meu vídeo. A floresta era tão longe de casa e incrível, então eu resolvi continuar. Eu finalizei a barraca e a noite chegou. Acendi uma fogueira e jantei, e isso amenizou aquela sensação que eu estava sentindo. E lá pelas 9 horas eu resolvi deitar. Apaguei o fogo e entrei na cabana e acabei dormindo um pouco. Lá pela 1 da manhã começo a ver passos vindo em direção à barraca. Eu fico deitado em silêncio para ouvir melhor, quando os passos se aproximam da barraca e começam a andar em volta dela. O medo bate com força. Eu pego minha lanterna e minha faca, acendo a lanterna e começo a falar. Quem está aí? Me deixe em paz. E as pessoas do lado de fora começam a bater na barraca. Então eu decido sair, abro o zíper de dentro e em seguida o zíper de fora com muita velocidade, empunhando minha faca. E eles empurram a barraca em cima de mim. E eu consigo empurrá-la para o outro lado e saio debaixo dela gritando: o que estão fazendo? Quando eu vejo 4 homens se afastarem e ficarem na minha frente em pé,
a mais ou menos 10 metros, me olhando fixamente, com máscaras de caveira, parados no escuro. Eu falo para me deixarem em paz e peço que fiquem longe, mas eles continuam lá, sem se mexer. O medo toma conta de mim e eu resolvo correr para fora dali, deixando tudo para trás. Mas os homens começam a correr atrás de mim, em silêncio, apenas me acompanhando. Eu já estava morrendo de medo e eles estavam me alcançando. E pelo desespero, eu tinha me perdido do estacionamento e não achava o meu carro. Mas eu avisto uma cabana de guarda florestal e corro para lá. E os homens desistem de me seguir e param de correr. Quando eu chego na cabana, eu olho para trás e lá estavam os 4, em pé, em silêncio, me olhando novamente. E quando eu entro e olho pela janela, eles já não estavam lá. O guarda me pergunta se estava tudo bem e eu conto a ele o que tinha acontecido. Nós esperamos o sol nascer para voltar e pegar minhas coisas, que estavam todas mexidas, mas não faltava nada. Eu continuo acampando por aí, pois a adrenalina me movimenta, mas eu jamais larguei minha faca longe de mim. E agora, se eu sinto uma sensação esquisita, eu simplesmente escuto meu eu interior e vou embora. Eu tinha 11 anos quando isso aconteceu. Eu tenho uma irmã autista que na época tinha 9. Ela não falava devido ao autismo, mas conseguia se expressar por gestos muito bem. Na época, nós morávamos em uma rua tranquila, que no final dela havia uma lanchonete, com uma máquina de venda de bebidas automática. O lugar fechava aos domingos, mas a máquina ficava do lado de fora e funcionava 24 horas. E este dia era um domingo. Eu pedi para minha mãe nos deixar comprar refrigerante na máquina, e pela rua ser bem tranquila, ela autorizou. Eu saí com minha irmã e sempre segurando na mão dela, pois se você soltasse, ela saía correndo e era difícil de alcançar. Quando percebo que atrás de nós havia uma van branca nos acompanhando bem devagar, eu fico desconfiada daquilo e atravesso a rua com a minha irmã e a van continua andando devagar, só que do outro lado. Ela acelera um pouco mais e eu tenho um contato visual com o motorista que nos encarava. Mais à frente havia um cruzamento. O motorista entra à esquerda e para o carro. E nós estamos atravessando o cruzamento. Eu não parava de olhar para a van e não soltava a mão de minha irmã por nada, quando a porta do passageiro abre e desce um outro homem. Um homem que eu não tinha visto antes, quando eles passaram por nós. E ele começa a andar em nossa direção. Eu, sem pensar 2 vezes, puxo minha irmã sentido contrário, de volta para casa, e eu começo a correr. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo, mas não queria passar por isso. Minha irmã dava risada, para você ver como é ingênua uma pessoa com autismo, pois em sua cabeça ela acreditava que tudo não passava de uma brincadeira, pois quando brincávamos e ela estava gostando, ela ria de alegria e estava fazendo isso agora. Eu corri o máximo que podia puxando minha irmã quando escuto o som do carro acelerando na rua, e quando olho para trás, a van vinha vindo com tudo, e o homem que desceu do carona corria atrás de nós. Por sorte, já estava perto de casa e tinha deixado a porta destrancada, e eu entro empurrando a porta com violência e corro para a janela, quando o homem que estava no carona para em frente à nossa casa e fica olhando, e a van chega em seguida, freando com tudo. O motorista chama o cara, que entra no carro, e vão embora. Eu tive muita sorte de ter percebido que aqueles homens estavam com maldade. Mesmo com aquela idade, eu consegui identificar o perigo e proteger a minha irmã e eu. Nós saímos dias depois para comprar os refrigerantes. Na época, não contei à minha mãe, mesmo ela questionando o porquê de eu ter entrado com tudo, batendo a porta e sem as bebidas. Mas eu sabia que se eu contasse, ela nunca mais ia nos deixar sair de casa. Anos depois eu contei, e ela ficou com raiva de não ter avisado antes. Hoje em dia, minha irmã tem 20 anos e ainda seguramos a mão dela com força quando saímos de casa. Ela evoluiu bem e já consegue falar algumas coisas. E eu fiquei um bom tempo tendo pesadelos com aqueles caras, onde eu fugia deles sem parar. Mas com o tempo, eu superei tudo aquilo. Essa história aconteceu quando eu tinha 17 anos e morava com os meus pais. Sou mulher e minha mãe sempre me ensinou a me defender e a observar ao redor quando andasse na rua. Eu tinha ido à casa de uma amiga fazer um trabalho e esse trabalho acabou um pouco tarde. Já passava das 6 da noite, quase 7, e o céu já havia escurecido quando eu decido ir embora.
Os pais dela me oferecem uma carona, mas como eu morava perto, disse que queria ir caminhando para apreciar as estrelas. Como eu moro em uma cidade bem tranquila, com pouca iluminação, era capaz de ver as estrelas à noite e o céu era muito limpo. Eu caminhei tranquilamente até em casa. Minha casa aparentava que estava sozinha, pois minha mãe ainda estava no trabalho e meu pai havia levado o carro para a oficina, mas ele estava em casa. Mas por isso, estávamos sem carro na garagem, o que aparentava que a casa estava vazia mesmo de noite, pois as luzes da frente não estavam acesas. Quando cheguei em casa, eu entrei acendendo a luz da sala e não tranquei a porta. Comecei a caminhar para dentro e, ao não ver ninguém, fui até a cozinha e gritei: "Pai, eu cheguei." Ele não respondeu, mas escutei barulhos vindo do fundo do quintal e vi meu irmão pela janela, sentado lá fora, jogando no seu celular. Em seguida, meu pai entra e o telefone começa a tocar e ele atende. Era nossa vizinha da frente, que aqui vou chamá-la de Patty. Ela era muito amiga da família. Muitas vezes vinha em nossa casa para almoçar ou jantar e jogar conversa fora. Ela era uma idosa e havia perdido o marido há alguns anos e então ficou solitária, e foi aí que viramos mais amigos dela. Por precaução, acabamos nos aproximando mais. Meu pai desliga o telefone e diz que Patty contou que 2 homens me seguiram e entraram em casa atrás de mim, mas saíram assim que fui lá para os fundos, e provavelmente foi no momento em que chamei pelo meu pai. Ele pega um taco de beisebol e sai atrás dos caras, e 5 minutos depois, ele volta me dizendo que não havia os encontrados, mas que um dos vizinhos mais abaixo os viu correndo para a rua de trás e sumirem na escuridão. Eu fiquei muito assustado aquele dia. Eu vim tranquilamente da casa da minha amiga para a minha, onde eles podiam ter me alcançado com calma ou me atacado. E eu não tranquei a porta, onde facilitei para que entrasse, e o pior só não aconteceu, porque meu pai estava em casa. Hoje em dia, eu tomo muito cuidado com isso. Moro em um apartamento onde me sinto mais segura por ter portaria. Mas, pelo tempo que passei na casa dos meus pais, eu nunca mais vacilei desse jeito.